A esposa de Elídio vê a situação piorar e fica preocupada, porque o alcoolismo não se dá de forma imediata. Ele se torna um hábito, assumindo o papel de destaque na vida da pessoa, que passa a conviver diariamente com a embriaguez e alterações drásticas de humor. E quando nós chegamos aos 7 anos de casado, é que a situação realmente assim piorou, é que chegou realmente assim um caos, porque ele já estava assim completamente confuso, começou a ter alguns distúrbios e ele começou a ter uns comportamentos estranhos, assim, de colocar fogo na casa, de passar pasta de dente nas paredes, sabe? Ele começou a surtar mesmo. Aí comecei a surtar mesmo, né? Surtar, ficar... Parei de trabalhar, eu sou marceneiro, igual eu disse, parei. E ficava pelos botecos. Eu ficava esperando o boteco abrir de manhã cedo já pra me beber, porque não era a primeira bebida que eu já tinha bebido. Eu bebia, costumava 5 horas da manhã eu já tava tonto. Que é a hora que eu levantava, porque eu não aguentava dormir, com tanta vontade de beber que eu tinha. Por causa da angústia que eu sentia. No Brasil, segundo o Ministério da Saúde, 90% das internações psiquiátricas por dependência de drogas acontecem devido ao álcool. Elídio estava chegando neste ponto e aos poucos começava a reproduzir a vida agressiva do pai. Você foi agredida? Muitas vezes, muitas vezes. Teve uma ocasião que eu pensei que ele fosse me matar. Que ele quebrou a casa inteira, que ele arrancou o vaso sanitário, que não estava assim muito preso no piso. E o primo dele chegou no momento que ele estava para jogar o vaso sanitário em mim. Então, eram situações assim de polícia na porta da casa, eram situações assim de terror mesmo em casa. Dessa briga, dessa vez do vaso sanitário, ele tem essa cicatriz aqui, ó, de lembrança, porque ele quebrou a casa toda. E a gente tinha pouco tempo de casado, tudo que a gente tinha ganhado, né, de presente, ele quebrou, ele destruiu tudo. Você já tinha filho. Você sabia na pele sua o que é ser maltratado por um pai. Parece que você também maltratou seu filho uma época, né? Com certeza. Eu era muito duro com ele, do jeito que meu pai era. Eu só não cheguei a espancar ele da forma que o meu pai me espancava. Mas eu era muito duro, eu empurrava, dava tapa com muita força. Eu agredia ele com palavras, principalmente palavras. Chamava ele de porco, né? Essas coisas que a gente vê que tem poder. Eu hoje sei que a palavra tem poder. Antes, pra mim, palavras eram palavras, né? E com as palavras eu destruí muito o coraçãozinho do meu filho. Como é que é ver um filho ser agredido em casa? Nossa, acho que não tem palavras, não tem coisa pior, né? Porque quando a gente é agredida, ainda, eu não sei, a gente de alguma forma você consegue suportar, você consegue ter esperança de que a coisa vai mudar, de que vai melhorar, mas você vê um filho passando por essa situação é muito duro, é muito duro. E não tem como falar. Por que você quebrou a casa? Ciúme. Eu senti um ciúme dela. A gente saiu pra ir na casa. Ciúme, e também teve um ponto de... Eu tinha acabado de sair da Fiat. Eu pedi conta na Fiat. Por causa do alcoolismo. Eu não tava dando conta. Eu não conseguia ter responsabilidade mais. Olha o ciclo. O seu pai matou um primo seu por causa de ciúme, entrou no álcool por causa do ciúme. E de repente na sua vida, quase que você acaba com a sua vida por causa do ciúme. Eu fiquei um pouco também, que eu saí da casa de um colega da Fiat, que eu saí da Fiat e fui lá. Só que lá eu tomei umas bebidas com ele lá, uísque e tudo. E dentro do ônibus eu senti um ciúme dela lá, não sei entender por que não. E eu vim de lá pra cá já transformado. Eu creio que eu estava endemoniado. A minha intenção era matar ela. E eu cheguei disposto a fazer isso. E graças a Deus que eu não consegui. E essa droga, que é o álcool, ela vai agir no nosso organismo, principalmente no cérebro, no sistema nervoso central, e causar alterações. A pessoa pode ter delírio, quer dizer, ela pode cismar com coisas que não estão acontecendo na realidade, mas para ela estar. Por exemplo, cismar, por exemplo, que a esposa o está traindo, sendo que isso pode não estar sendo
estar acontecendo na realidade. É um quadro que nós chamamos de ciúme patológico, que ocorre em muitos alcoolistas. De acordo com a Organização Mundial de Saúde, o álcool mata mais de 2,5 milhões de pessoas por ano no mundo. No Brasil, segundo o Ministério da Saúde, são 47 mortes por dia. 1 em cada 4 homens brasileiros abusa do álcool. Eu ia pro boteco, chegava no boteco, na hora que eu pedia uma pinga, eu tomava, me dava uma coceirinha assim. Se fosse na boca, da hora pra outra o beijo ficava grandão assim. E chegava a ficar uns 10 centímetros fora do normal. Aí eu subia desesperado, chegava em casa, falava pra minha esposa, o que é isso? Ia pro médico, chegava lá, nada. Depois de 3 dias sumia. Se eu não bebesse. E se eu continuasse bebendo, é que continuava enchendo. E eu lembro que a orelha foi fazer isso, o olho, toda parte do meu corpo inchava. E eu lembro que um dia eu tava bebendo também, não enchei nada, mas eu paralisei uma parte do corpo todinho. Aí um dos companheiros lá da bebida falou assim, o passarinho, você tá todo... Eles me chamam de passarinho no bar, bebida que eles me deu. Você tá todo torto. Eu olhei e eu tava todo torto. Eu já comecei a ter síndrome do pânico. Eu tinha medo de tudo. Medo da noite, medo do dia. E começou a dar zumbido no meu ouvido. Mas aquilo era dia e noite. E eu não dormia por causa disso. E eu chorava a noite inteira. E eu bebia, aí que zumbia mesmo. E eu ficava doido, querendo resposta. E eu escutava a voz dentro de casa. Suicida, sabe? Que as coisas assim. Eu ficava doido. Pode também ela ter o que nós chamamos de alucinações. Quer dizer, ela começar a ver coisas que não existem, ouvir coisas que não existem, por exemplo, vozes ou mesmo barulho de campainha na cabeça. Com tanta confusão, era de se esperar que o casamento de Elídio começasse a fracassar. Assim, aos 7 anos de casado, nós chegamos numa situação assim, totalmente insustentável. Ninguém mais acreditava no nosso casamento, ninguém mais acreditava em nós. E eu pensava assim, eu pensava em suicídio, eu pensava em me matar, em matar ele. Eu pensava assim em várias coisas, né? E eu sabia, e ele tinha uns ciúmes assim doentio, ele me acusava de coisas que eu não estava fazendo. Eu ia trabalhar e ele me acusava que eu estava com outras pessoas e tudo. E chegou um ponto que eu falei assim, bom, se ele está me acusando e eu não estou fazendo, eu vou fazer, porque aí a hora que ele falar, não vai doer. Mentira do diabo, porque doeu muito mais, né? Então eu caí no pecado de adultério, né? Eu conheci uma outra pessoa e a partir dali eu decidi que eu ia me separar dele. Chegou um ponto da nossa vida que estava assim tão insustentável que eu arrumei um serviço para trabalhar de manhã, um de tarde e à noite eu ainda estudava. Então, para fugir da situação em casa. A separação não deu resultado. Eu não conseguia ficar longe dele, a gente ficava longe algum tempo, a gente separava algum tempo e depois eu sentia falta dele e ele voltava para casa, aí depois começava as brigas, o inferno de novo e eu mandava ele embora de novo, então nós ficamos nessa situação, né? E foi quando Deus entrou na minha vida, foi quando Deus entrou na nossa casa, né? Eu fui visitar uma cunhada, irmã dele, e quando eu cheguei lá, essa minha cunhada estava indo para a igreja. E ela não me convidou para ir à igreja, mas ela me falou assim, você pode ficar à vontade, mas eu estava de saída, mas eu não vou demorar. Aí eu falei para ela assim, eu posso ir com você? Porque a gente vai ficar aqui e o seu marido e o meu vão pro bar e eu vou ficar sozinha. E na noite anterior a gente tinha brigado tanto, tinha sido uma noite tão terrível. E eu tinha pedido a Deus, eu não conhecia a Deus, mas eu tinha pedido a Deus para mudar a minha história. Quando eu cheguei lá na igreja, mas como Deus falou comigo do início até o fim do culto. E Deus falava comigo no meio daquela multidão. E Deus falava comigo assim, tem jeito para você, tem jeito para o seu casamento. Deus usou o pastor Márcio
para falar comigo. Eu olhava assim e via assim, eu falava, gente, ele tá contando a minha vida lá na frente, ele não me conhece. Eu olhava para os lados e falava assim, quem contou a minha vida pro pastor, né? E ele falava assim, tem jeito pro seu casamento. E eu retrucava, né, dentro de mim, mas não tem jeito, eu não o amo mais, eu não tenho como mais. E o que eu fiz? E o meu adultério, né? Como que eu vou conviver com isso? Como que eu vou ficar com ele depois disso? E ele falava assim, eu sou Deus que restaura o amor. E ele ensinou a fazer uma oração, volta o meu coração ao coração do meu esposo, volta o coração do meu esposo ao meu coração e volta o coração de ambos ao coração de Deus. E eu comecei mesmo sem acreditar, eu comecei a fazer essa oração e eu falei, Deus, se o Senhor existe, se o Senhor tem poder, então faz na nossa vida. E eu comecei a orar a Deus, pedindo a Deus que colocasse amor no meu coração por Ele. E uma coisa que eu posso dizer é que Deus ouve e que Deus, assim, Ele é mais que abundante, porque hoje eu amo esse homem, assim, demais. E eu comecei a orar por mim e orar por ele, orar pela transformação do nosso casamento. Como acontece com a maioria dos alcoólatras, Elídio tinha crises de irritabilidade, ansiedade e problemas em casa. Queria parar com o vício, mas não conseguia. Mas quando eu bebia e da época que minha esposa aceitou Jesus, eu chegava em casa, eu conseguia ter paz. Porque eu escutava minha esposa orando no quarto. E aquilo trazia alguma esperança para mim. Porque ela ficava, Senhor, meu lar está em tuas mãos. A vida do meu esposo, ela não sabia que eu estava escutando. Eu falava assim, Deus, por que eu não dou conta? Por que eu não consigo parar de beber? Mas eu quero mudar de vida. Eu não consigo ser mais o meu pai, eu não quero ser meu pai. E eu comecei a pedir minha esposa para me ajudar. Só que eu não tinha força também. Eu falava que ia parar e começava a beber dobrado. Quando ela tenta diminuir ou parar, ela vai sentir o que nós chamamos de abstinência. Quer dizer, o organismo dela passa a sentir a falta do efeito da droga no organismo. Depois de 6 horas que a pessoa ficou sem beber, um alcoolista ficando sem beber por cerca de 6 horas, um alcoolista já grave, ele começa a ter tremores, sudorese, irritabilidade, muitas vezes câimbras, dores pelo corpo. E à medida que o tempo vai passando, que ele fica sem o uso do álcool no organismo, nas primeiras 24 a 48 horas, ele pode ter problemas neurológicos, como, por exemplo, convulsão, ataque, convulsivo. À medida que esse tempo vai ocorrendo, nos primeiros 3 dias, ele pode evoluir para um quadro gravíssimo, que é o que nós chamamos de delírio tremens. Ele vai ficar confuso, desorientado, com a temperatura alta e, se ele não receber cuidados médicos... Até que um dia, mesmo contrariado, Elídio toma uma decisão. E um dia eu chego em casa, tinha feito um serviço, consegui trabalhar com dinheiro no bolso, falei com meu menino. Sentei, chamei ele, senta no colo do papai aqui. E ele já estava com seus 6 anos de idade. Falei, filho, fala, papai, o que você quer de presente? E foi algo assim que ele falou que mudou minha vida. Ele falou assim, pai, eu quero 3 presentes. Eu falei, filho, eu não posso te dar 3 presentes, só um, e olha lá. Eu brinquei com ele. E ele pegou e falou assim, papai, o senhor não vai precisar de dinheiro para me dar presente. Eu falei, então fala, que presente é esse? Ele falou assim, eu quero que o senhor pare de beber. Pôs o dedinho assim. Depois falou, eu quero que o senhor pare de fumar. Depois falou assim, eu quero que o senhor aceite Jesus. Pelo amor de Deus, vai pra igreja com minha mãe. Aquela hora ali, eu vi minha infância toda, sabe? Eu vi eu nas pernas do meu pai, agarrando ele, pedindo ele pra parar de beber. E ele me chutava. E eu falei assim, eu não posso chutar o meu filho.